Olá, ouvintes do canal do Jornal Repórter X no YouTube e também da Rádio Clube Imigrante. Estamos com um músico, compositor de viola braguesa que nos vai explicar como tudo funciona. Olá, boa noite, caros ouvintes. A viola braguesa é uma viola do século XVIII que tem uma importância, tem um valor muito grande em Portugal, assim como todas as outras violas têm. Falámos da campaniça, da viola amarantina, da viola da terra, da viola terceira, dos Açores e etc. São violas que estão um bocado esquecidas no nosso país. Nós deveríamos dar mais valor a estas violas porque eu falo, por exemplo, desta viola que tenho aqui nas minhas mãos, que é a viola braguesa. É uma viola que herdou muito por cento, portanto, numa parte da viola clássica e numa parte da guitarra de fado. Se hoje, por exemplo, uma viola destas é uma viola que, sendo ela amplificada, dá-nos muito prazer tocar. E dá-nos muito prazer tocar porque o seu próprio som é um som original e que dá para nós tocarmos as músicas, as baladas, músicas bonitas de músicos portugueses, por exemplo, que hoje não se ouve e cada vez menos, e portanto é uma viola que nós devemos tirar mais proveito dela, assim como as outras violas também. E por isso quero explicar para vocês que é o seguinte: a viola braguesa é uma viola composta por 10 cordas. É uma viola que, tendo ela um braço mais pequenino que uma viola clássica, uma outra viola qualquer, mas dentro deste espaço pequenino tem aqui muita composição musical que é muito importante. Nós, por exemplo, podemos ver por um fado da Mouraria, por exemplo. O fado da Mouraria, toda a gente já sabia, só eu ainda que não. Aprendi de rapazinho a amar o meu cavaquinho do fundo do coração. Depois tem uma margem de música que são as baladas que nós mais gostamos, de grandes intérpretes, de grandes músicos, grandes compositores que passaram no nosso país e continuam, alguns deles ainda são vivos, mas por exemplo, vejamos por exemplo esta música de Francisco José que faleceu no Brasil. Guitarra toca baixinho, mas alguém pode escutar. Só ela deve entender e só ela deve saber. Estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Ninguém dorme esta noite e menos ela que agora abre o brecho e suspira. São músicas muito bonitas, baladas muito bonitas, que este tipo de viola, ou seja, a viola braguesa, tem uma adaptação fantástica a essas músicas, a essas baladas, e sendo ela, por exemplo, uma coisa que eu já reparei,
esta viola, como vocês podem ver, é uma viola braguesa amplificada. Esta viola, em qualquer atuação, num palco, seja ele qual for, portanto, dá uma sonoridade fantástica. Portanto, eu como tocador, ou nós como tocadores, temos o prazer de ouvir o seu próprio som, o que nos deixa muito fascinantes nisso. Depois tem uma particularidade que nós devemos ter sempre em conta, que é, portanto, o seu próprio aquecimento. Não devemos deixar uma viola destas apanhar uma corrente de ar, devemos ter sempre num sítio onde o aquecimento seja de bom agrado para ela. Vou agora passar um bocadinho para o cavaquinho, que também é um instrumento muito querido no nosso país, e é um instrumento que vocês sabem que foi um dos instrumentos que conseguiu atingir, portanto, uma longitude fantástica. Foi para o Havaí, foi aí que o cavaquinho, a partir daí, começou a ser, portanto, mais oficializado e mais conhecido, mas também tem muitas coisas que deveríamos aprender sobre o cavaquinho. As aulas do cavaquinho começam, assim como todos os instrumentos, sempre do zero, na agilidade, onde nós começamos. Depois mudamos para a corda de cima. Isto é para nós ganharmos, portanto, a agilidade nos dedos. Mas depois o cavaquinho tem várias afinações. Por exemplo, esta afinação de cima para baixo, que é um Lá, Lá, Dó, Mi, ou seja, Mi, Dó, Lá, 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 Dó, Mi, que é como eu mais gosto de explicar. E, portanto, tem notas, o cavaquinho tem notas que nós músicos podemos tirar muito proveito, portanto, dele. Ou seja, por exemplo, não é que nós tenhamos que só ouvir o cavaquinho no folclore, não é que tenhamos que só ouvir o cavaquinho tocar para baixo para cima. Não, o cavaquinho tem as suas técnicas, o orvalhado, sendo em 2 dedos, em 3 dedos, em 4 dedos. Se for em 2 dedos é bonito, 3 dedos, 4 dedos torna-se mais completo. Por exemplo, que é isto. Depois temos, por exemplo, o repenicado, que vem a seguir ao orvalhado. É uma técnica mais moderna que o orvalhado, porque o orvalhado, portanto, é a técnica mais antiga que o cavaquinho tem, é o orvalhado. E o orvalhado vem das noites de orvalho, que eram, portanto, que aparecia mais em janeiro e em fevereiro, as noites orvalhadas. E eu, onde um cavaquinho orvalhado atingia muitos metros, ou seja, até quilómetros de som, que as pessoas conseguiam ouvir longe nas suas casas. Nas suas casas, que eram as casas antigas em pedra,
onde tinham os seus varandins, as suas varandas antigas de pedra, telhado, telha romana, aquelas varandas mesmo muito antigas, em que as pessoas vinham para as varandas para ouvir conjuntos a tocar e ouvir música noutras festas em aldeias vizinhas, e o cavaquinho realmente ouvia-se muito nas noites orvalhadas, e a partir dessas noites orvalhadas, portanto, saiu a técnica do orvalhado. Queria também explicar uma coisa que é muito importante. Nós, por exemplo, no cavaquinho ouvimos muitos tocadores a aplicar determinadas técnicas, o orvalhado, o replicado, mas há uma técnica que é das que eu mais gosto, que é o salteado, ou seja, dividir o som das cordas sem ter que utilizar o cavaquinho como batida. Ou seja, isto, por exemplo. Tanto sendo esta a técnica que lhe chamamos o salteado, que é uma das técnicas que eu acho que é uma das técnicas bonitas, que o próprio tocador terá depois terá isso em conta em como faz uma divisão um bocado diferente, portanto, nas variadas cordas. Enquanto, por exemplo, também podemos dizer que há outras funções muitíssimo importantes no cavaquinho, sendo, o cavaquinho é um instrumento que podemos tocar tudo, e se nós, por exemplo, fizermos uma canção, por exemplo, para um clube, por que não? Por exemplo, sabemos que uns são do Benfica, outros são do Braga, outros são do Porto, outros são do Sporting. Eu, por exemplo, no meu clube vizinho, que é um clube que eu sempre aprendi a gostar, por exemplo, através de uma música dos anos 60, por exemplo, eu posso fazer isto. Domingo à tarde eu estava em casa, ouvi gritar prego do Braga. Meu amor nem se acreditou, será que é verdade que o Braga ganhou? Estádio Axa, estádio tão lindo, está iluminada, toda a gente grita, é golo, é golo, é golo do Braga.
Portanto, é uma música que, portanto, um clube, que eu também gosto, que é o Sporting Clube de Braga, e depois, é assim, o cavaquinho é um instrumento fantástico, como eu disse há um bocado, para nós tirarmos o cavaquinho, dá-nos um seguimento no princípio de uma música, que é um instrumento fantástico para isso, mas é preciso nós conhecermos também, portanto, a própria escala do instrumento. Não é que vejamos o cavaquinho a tocar, por exemplo, numa base musical e que pensem que só dá para aquilo. Não, senhora, nós não devemos pensar assim. Nós devemos pensar que os instrumentos devem ser explorados o mais possível. E, como eu disse há um bocado, em relação à viola braguesa, portanto, em relação ao cavaquinho, é um instrumento que eu aprendi, tinha os meus 9 anos, o meu pai também tocava, e eu aprendi com o meu pai, mas aquilo que eu aprendi com o meu pai só não chegava, exclusivamente não chegava, e eu corria para ver outros senhores, naquela altura, da idade do meu pai, não é? Outros senhores que eram aqueles tempos das vindimadas, onde eles iam pisar vinho para os lagares, onde eu, pequenino, ia aos ver, eles a tocar, e via realmente que eles, portanto, de tocador para tocador, existe sempre uma diferença. Ou seja, de 30 tocadores, praticamente havia umas 25 diferenças. Havia muita diferença, e hoje existem essas diferenças igual. Mas isso nós não podemos pensar que nunca chegaremos a tocar bem cavaquinho, nunca chegamos a tocar bem este instrumento ou aquele, ou uma viola. Não, senhor, nós temos que pensar que teremos que ter o prazer quando temos o instrumento, e temos que saber que, por exemplo, quando estamos a estudar uma música, quando estamos a estudar uma canção, nós, por exemplo, sem o instrumento, nós cantamos. Com um instrumento, mesmo que nós não a cantemos, nós devemos sonhá-la, a mesma coisa que estiver a cantá-la. Portanto, esta parte é muito interessante para se aprender uma bonita canção, uma bonita balada e por aí fora. Fico muito obrigado a todos vocês pela minha atenção, e mais uma vez do jornal Repórter X também, portanto, o meu muito obrigado. Boa noite para todos.